Pensa num time bom, é o time do Flamengo. Ele deve estar com essa vontade danada de voltar a jogar Libertadores. A gente conhece muito o trabalho dele, ele é um cara que... Então, por ser o Tite, o técnico, um treinador que conhece bastante a competição também, foi campeão pelo Corinthians, por ter um grupo muito experiente... O favorito destacado é o Flamengo. Porque o Flamengo tem o potencial que os outros têm, por exemplo, o Galo, Palmeiras, tem o elenco que os outros têm, até mais qualificado. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas notícias, as informações do Mengão para esse jogo de logo mais. Flamengo que faz a estreia na Libertadores hoje contra o Milionários, jogo fora de casa lá na Colômbia. Vamos ver aqui as últimas notícias, provável escalação do Flamengo para esse jogo de logo mais. Trazendo aqui um trecho para vocês do Jogo Aberto, deixar os créditos do canal oficial aqui na descrição, o trecho também do pessoal da ESPN Brasil, direto lá da Colômbia, do estádio né, onde o Flamengo vai enfrentar o Milionários. Todos os créditos aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva mais agora. Bora pro vídeo, galera. Mais agora comandado pelo Tite, com o Pedro em alta, artilheiro do Campeonato Carioca, titular escolhido pelo treinador e uma equipe com um meio de campo excepcional, uma defesa sólida. O Flamengo que enfrenta o Milionários na Colômbia fora de casa inicia hoje mais uma história na Liberta. Boa. De estreia na Libertadores, de começar a sonhar com o Tetra. Um gol sofrido e pelo time alternativo. Em 14 jogos na temporada, já são 28 gols marcados, com o título carioca bem próximo de ser conquistado. Dessa maneira, chega o Flamengo comandado por Tite. São 12 jogos sem sofrer gols e pra gente é muito gratificante, não só pra parte defensiva, mas pra parte ofensiva também e todo o elenco. Uma equipe que ela só se defende e ela prima por não tomar gol, ela vai perder. Uma equipe que desequilibradamente ela busca só fazer gol e abre mão de ser consistente, ser organizada, ela vai perder. Ou ela tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue estabelecer um ponto de equilíbrio nessas duas situações, aí sim eu vejo uma grande equipe. Nas últimas 5 edições, o Fla foi finalista 3 vezes e conquistou a taça em 2 oportunidades, 2019 e 2022. No ano passado, decepcionou. Com o Sampaoli no comando, foi eliminado nas oitavas para o Olímpia. Logo no primeiro duelo, o Flamengo já tem um grande adversário, a altitude de 2.640 metros. O rubro-negro vai enfrentar hoje o Milionários na Colômbia, no estádio El Campín, às 7 horas da noite. Lembrando que a altitude de Bogotá não é tão elevada assim, mas a preocupação da delegação é que o elenco se adapte à velocidade da bola. A gente sempre faz antes dos jogos, os 2 últimos dias, no caso aqui o último dia, o trabalho estratégico de bola parada ofensiva e defensiva, de movimentos ofensivos e defensivos, e já serve também para sentir, aqui a bola é mais rápida, né? A velocidade muda. Tite tinha garantido que não pouparia ninguém para o jogo de mais tarde, só que o comandante deve fazer algumas mudanças na equipe, principalmente por causa da minutagem de alguns jogadores. Davi Luiz deve ocupar a vaga de Fabrício Bruno na zaga. O mês de março foi intenso para Fabrício, que esteve com a seleção brasileira. Outras 2 possibilidades são as entradas do volante Igor Jesus na vaga de De La Cruz, que tem jogado frequentemente, e o atacante Bruno Henrique no lugar de Luiz Araújo. Uma provável escalação tem Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Igor Jesus ou De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo ou Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro. O volante Gerson segue se recuperando da cirurgia no rim. E o maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores, Gabigol, está suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping. O camisa 10 aguarda que a defesa consiga um efeito suspensivo para que tenha condição de jogo. O contrato de Gabigol se encerra no fim do ano, mas a pauta sobre a renovação é um assunto polêmico no Ninho do Urubu. O presidente do clube, Rodolfo Landim,
falou sobre a renovação do jogador em uma entrevista recente, afirmando que deixaria para resolver o assunto no fim da temporada, mesmo com o risco de perdê-lo de graça no meio do ano. Aliados políticos não gostaram da declaração do presidente rubro-negro, que rebateu em um grupo de WhatsApp a qual tivemos acesso. Abre aspas. Não estamos abrindo mão. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal. Não tenho dúvida disso. Fecha aspas. Bom, o assunto Gabigol ainda vai dar o que falar. Agora é hora de pensar no torneio internacional. Tite volta à competição, que conquistou em 2012, após 8 anos de ausência, e está invicto em estreias. Não tenho dúvidas que todo mundo no Flamengo tem essa motivação de conquistar mais uma Libertadores, mas especialmente eu imagino o Tite, que ficou anos e anos da seleção brasileira, que está retornando ao dia a dia de um clube. Eu imagino que ele, que já levou a Libertadores com o Corinthians de maneira invicta, tem tudo para fazer a melhor competição da vida. Vai querer preparar esses jogadores daquele jeito, Dedê. E o elenco que ele tem em mãos, hein? Pensa num time bom, é o time do Flamengo. Ele deve estar com essa vontade danada de voltar a jogar Libertadores. A gente conhece muito o trabalho dele, ele é um cara que consegue equilibrar o seu time, tanto é que o Flamengo não toma gols, faz gols, é um time que está dominando o adversário. Obviamente que Libertadores ele vai enfrentar adversários muito mais fortes do que ele enfrentou até esse momento, mas mentalmente é um cara que sabe trabalhar o seu time, né? Se você olhar a linha de defesa, uma linha de defesa muito segura, meio de campo criativo, então assim, a expectativa e o favoritismo que a gente falou quando a gente estava sentado ali, nossa linda mesa aqui no Jogo Aberto, por isso que eu falo, que eu falei ali, o Flamengo e o Palmeiras, por causa dos treinadores que têm e o elenco que eles têm, eles arrancam na frente nessa Libertadores em relação ao favoritismo. E no ano passado a temporada foi muito conturbada com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, com a eliminação da Libertadores. Aí o Tite chega no finalzinho já para organizar com antecedência a casa, começar a pensar no planejamento deste ano de 2024. E agora, falando em organização, não dá para entender muito qual é a postura do Flamengo em relação ao Gabigol e a renovação de contrato. Ele é um ídolo, é o 6º maior artilheiro do clube na história, tem realmente uma relevância. O torcedor gosta do Gabigol, ele é carismático, não é, com a torcida do Flamengo. E o presidente Landim deu uma declaração que deixa tudo em aberto. Na verdade, a gente até tem essa declaração, se pudermos depois colocar aqui no nosso telão para a gente poder mostrar para o nosso telespectador. Sim. E também para o internauta. Mas qual é a sua opinião? O Flamengo deve ou não deve renovar com o Gabigol? O Tite nunca se manifesta muito sobre ele, o Pedro é o titular, e agora? Ô, Loirão, a declaração do Landim que a gente está colocando na tela, assim, eu penso o seguinte: por mais que o jogador tenha conquistado muitos títulos dentro do clube, o clube não pode ficar refém dele por causa da questão financeira. Pelo que a gente tem escutado no meio de comunicação, é um salário altíssimo que o Gabigol está pedindo para uma renovação. Eu acho que o Flamengo, apesar da saúde financeira ser saudável nesse momento, não pode fazer loucura por qualquer jogador. Se o Gabigol, aí o Flamengo tem que oferecer uma renovação dentro do que o Flamengo acha que é justo, e o Gabigol também tem que flexibilizar se ele quiser continuar. Mas pelo que eu tenho acompanhado nesses últimos dias, além dessa questão do antidoping, da suspensão dele, que acho que é um problema que o Flamengo tem que estar ao lado do jogador e dar todo o suporte jurídico para o jogador para conseguir de repente cair por terra essa punição que ele tem até agora. Mas em relação à renovação ou não, tanto o Flamengo quanto o Gabigol, eles precisam flexibilizar, porque que o Gabigol é um ídolo do Flamengo e ele conquistou isso é fato. Muito bem, agora vamos falar mais ainda de Libertadores. Ouvir o Léo Pereira falando sobre a estreia do Flamengo na Libertadores da América em busca do Tetra, hein? Olha aí. São 12 jogos sem sofrer gols e pra gente é muito gratificante, não só para a parte defensiva, mas para a parte ofensiva também, e todo o elenco, consolidação cada vez mais ainda de um trabalho que vem sendo muito bem executado por todos nós, pelo staff, pela comissão. Então a gente tem que
seguir nessa pegada, nesses treinamentos que a gente vem fazendo e aprimorar cada vez mais a nossa parte defensiva para que a gente possa seguir mais jogos ainda sem sofrer gols. Com certeza, todo mundo na mesma linha de pensamento. Eu acho que o pensamento de todos aqui é ganhar e não sofrer gols, e o ataque vem ajudando muito nesse quesito, então todos nós estamos alinhados e vamos buscar ainda mais vitórias sem gols. Flamengo, Bolívar, Palestino e Milionários, o adversário de logo mais, jogando lá em Bogotá, na Colômbia. Quanto tempo que o Flamengo não começa na Libertadores falando da sua solidez defensiva, aumentando o seu favoritismo? Mesmo esse Flamengo campeão nos últimos anos, finalista 3 vezes, campeão 2 vezes da Libertadores, o Flamengo sempre começa a competição, é um dos favoritos, porque tem os gols de Bruno Henrique, de Gabigol, de Pedro, Cebolinha, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que já foi embora, Gerson, tarará. Ainda e tem agora boa o Flamengo parte. começa falando de sua solidez defensiva, Natália Ferrão. Ainda tem boa parte disso, né? Apesar do Everton Ribeiro e o Gabi não estarem mais. Tem quase tudo, mas tem também Tem uma galera aí. solidez defensiva. Mas tem um equilíbrio. Não, mas não é equilíbrio que fala, é equilíbrio. É isso, professor. Separar a sílaba. Equilíbrio. Fala, Não é um tem trunfo isso. a mais? Claro que Natália. é difícil, né? O time que vai enfrentar olha para a estrutura defensiva dessa equipe e fala: eu tenho que achar os caminhos para atacar o. Se você for pegar o contexto de jogo contra o Vasco, não sofreu gol porque esse cara que falou aí, o Léo Pereira, ele conseguiu evitar o que seriam 2 gols do Vasco. Jogou de goleiro. Jogou de goleiro. Mas, de fato, é um time que tem dá uma pressão muito grande. O equilíbrio entre o meio de campo e o defensivo. Então fala equilíbrio daquele jeitinho, em Não homenagem àquele não senhor consigo, que você professor. curte. Eu tô sentindo que a Nath se rendeu ao titismo. Não, vai devagar também. Não? Não, acho o jogo muito burocrático. Burocrático? Não Ainda sou... não tá... Sou fã mais do facerismo. Tá em outro patamar, hein? Mas é um ótimo treinador. É que nesse Flamengo, para ser burocrático, precisa se esforçar muito. E do meio para frente, o Abel falou quanto tempo que o Flamengo não entra numa Libertadores falando do seu equilíbrio defensivo. Eu te diria, Abel, que nunca entrou. Nunca? Nem no tempo de Zico. Você ia pensar em equilíbrio defensivo com Eu queria ver Zico, o ofensivo Nunes, ré. Adílio, Adílio, Andrade, Mas Tita. tinha Raul no gol, tinha Marinho, Moser. Não, até tinha o tal equilíbrio defensivo. Fazia 4, tomava 2. Tinha o Leandro que Fazia 4, atacava, tomava o Júnior 2. que atacava pelo outro lado. Os 2 laterais ali. Que time de bola. Mas mais do que equilíbrio, para mim, desde 2020, o Flamengo não entra tão favorito numa Libertadores. Porque 2020, até 2019, o Flamengo tinha aquela pecha de sempre dar algum vexame em Libertadores, cair antes da hora, mesmo quando era favorito. E aí, 2019 virou essa chave. Com o Jorge Jesus começando em 2020, o Flamengo entrou muito favorito ao bicampeonato. Só que o Jesus acaba saindo, a temporada fica conturbada, é eliminado já sob o comando do Ceni, que ganha um brasileiro. Mas depois, os inícios de temporada do Flamengo eram sempre tortuosos. 2021, aquela dificuldade do Ceni de engatar, então por tudo isso todo mundo já começou a torcer o nariz. 2022 começa com Paulo Souza, tudo que foi aquele começo de temporada, e termina campeão, mas não começou a Libertadores com esse holofote ali de uma certeza. 2023 com Vitor Pereira perdendo o título, não engata no Mundial, não engata em Recopa, um tropeço atrás do outro, vira para o Sampaoli. Agora, há uma estabilidade em começo de temporada que há muito tempo o Flamengo não tinha. Então, isso é algo valioso para o Flamengo. Começar com um grande elenco, que sempre teve, isso daí não há dúvida, mas com um ambiente pacificado, os caras jogando bem, time mais equilibrado. Não é tão encantador como aquele time do Jesus? Não é, mas é um time com muito potencial, um potencial de se desenvolver e partindo de um equilíbrio defensivo que é valioso, ainda mais em Libertadores. Então, por ser o Tite, o técnico, um treinador que conhece bastante a competição também, foi campeão pelo Corinthians, por ter um grupo muito experiente, incorpora o De La Cruz, outro que tem história na competição, eu vejo o Flamengo largando muito favorito nessa Libertadores. Claro que respeitando o Palmeiras, que é um time de chegada, 4 semifinais seguidas com o Abel Ferreira, 2 títulos, River Plate,
o Galo, que pode dar uma virada com o Milito, há outros concorrentes. Mas eu vejo hoje o Flamengo, por esse início de temporada, uma construção que vem desde o fim do ano passado com o Tite, melhorando, evoluindo a cada jogo, e pelo elenco que tem, todo o potencial que o Tite tem nas mãos, como um time que larga muito favorito nessa Libertadores. Porque favoritos, essa Libertadores tem no plural. Tem. Esses que o Breler citou. Agora, favorito destacado é o Flamengo. Porque o Flamengo tem o potencial que os outros têm, por exemplo, Galo, Palmeiras, tem o elenco que os outros têm, até mais qualificado, e tem um momento muito bom, né? Esse time não toma gol, gente. Aí alguém vai dizer, não toma gol no Campeonato Carioca. Claro, muito provavelmente vai passar a tomar gols nas competições mais difíceis. Mas a defesa é muito consistente. O ataque a gente já nem precisa falar, porque isso nunca foi problema. Nos piores momentos do Flamengo, o ataque não era problema. O Renato Gaúcho, que acabou saindo defenestrado, ele teve muitos bons momentos do meio campo para frente. O problema é que era um time espacejado, é que era uma defesa, estourava tudo na defesa, a gente falava muito da defesa do Flamengo, né? Quantas vezes, quem é o culpado? O zagueiro, se falta goleiro, não recompunha como recompõe hoje. Hoje o time é um organismo, porque os times do Tite, a gente queira ou não, goste ou não, e eu também não sou tão fã desse futebol pegajoso toda hora, mas é um time equilibrado. Sim. É um time que recompõe bem. E se você recompõe bem e tem esse talento todo na frente, porque o Tite também era acusado de retranqueiro em alguns times que ele não tinha as melhores possibilidades para jogar. Ele é campeão da Libertadores em 2012 e ele não tinha um centroavante. E conseguiu fazer aquele time jogar, né? Nesse Flamengo, eu acho que a capacidade técnica desses jogadores do meio para frente acaba compensando qualquer ranço de, que a Nath, como é que você colocou, burocrático, né? Qualquer ranço de intenções burocráticas que o Tite, porventura, viesse a ter. Porque é uma coisa natural. Isso é um equilíbrio, né? É uma questão natural do tipo de elenco que ele tem do meio de campo para frente. Né? Porque, assim, a forma como ele estrutura o time, Arrascaeta um pouco mais avançado, com um pouco menos de obrigação de recompor. Aí você tem um De La Cruz que consegue fazer essa função. Isso dá o equilíbrio que ele precisa. As pontas voltando muito. Porque o Flamengo, que consegue atacar muito bem a saída de bola do adversário, ocupa ali um espaço intermediário, e aí você acaba sofrendo menos lá atrás. Porque quando você recompõe com mais jogadores, você não fica tão exposto. Isso é mérito do treinador, que tem um grande elenco e que consegue, com esse equilíbrio defensivo, uma liberdade muito grande para os ofensivos dele. O Everton Cebolinha cresce muito de produção com ele. Né? Desde o final da temporada passada, o Everton Cebolinha, que durante a temporada inteira, quando entrava, não jogava bem, com o Tite ele consegue ter esse brilho, consegue ser um dos protagonistas ofensivos da equipe. É o homem do Será Tite. que Fabrício Bruno vai jogar? Será que De La Cruz vai jogar? Vamos com informação? Bora. Vamos com Eugênio Leal? Ao vivo! Olha ele de aí. Bogotá, o nosso capitão América, Eugênio Leal, já está no palco do jogo. Muito bom dia, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, Abel? Bom dia para você, para o professor, para a Natália, para o Breler, para os fãs de esportes. É isso. Já aqui à beira do campo do El Campín, como eu falei, chego cedo, já guardei meu lugar e vamos ficar aqui o dia inteiro agora para participar dessa grande cobertura da ESPN. Lembrando, o jogo exclusivo ESPN, Star Plus, bola rolando no horário do Brasil às 7 da noite. Mas o dia inteiro a gente está aqui, Abel. Estamos aqui para bater papo. O que você manda? Quais a pergunta que eu já fazia antes, né? Se o Flamengo vai ter mudanças, novidades na escalação ou não, Eugênio? Então, Abel, é bem possível que sim. Agora, é difícil cravar quais as mudanças. O Flamengo começa agora uma sequência, começou, na verdade, no final de semana, uma sequência de 18 jogos em 60 dias. Faz a conta disso daí. Dá 2, 3 dias, né, entre os jogos, né? Se você somar tudo, uma média mais ou menos entre isso daí. Então, não tem jeito. Lembra que a gente já comentou muito, e eu tinha uma opinião, né, de que o Flamengo deveria ter 2 equipes, alternar entre as Copas. Então, essa não é a mentalidade, né? Essa não é a filosofia da comissão técnica do Flamengo. A gente teve a oportunidade de conversar, né, no hotel do Flamengo ontem, para poder entender como é que é o pensamento e tal. E é o seguinte, jogo a jogo. Então, o elenco é muito forte
e a comissão técnica vai estudar, caso a caso, jogador por jogador, quais são os que estão em melhores condições físicas para cada partida. Então hoje pode ter mudança. Se especula aí, a entrada de Davi Luiz na zaga, isso não está confirmado, internamente, inclusive, se fala que não é essa a opção. Pode haver mudanças no meio-campo, até no ataque, pode ter mexida no Luiz Araújo, com talvez a entrada de Bruno Henrique, mas a escalação a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para confirmar, para garantir, porque também eles, é óbvio, não estão querendo entregar o jogo. Mas eu acho que não só no jogo de hoje, a partir de agora, a gente vai ver o Flamengo rodar muito mais o elenco do que a gente está acostumado a ver, pela sequência de jogos, pela puxada muito difícil, porque você já tem agora início de Libertadores, você tem início do Campeonato Brasileiro ali na frente, e o Flamengo vai ter essa pegada, vai começar em algum momento também Copa do Brasil para o Flamengo. Então, em função disso, modificações na equipe serão comuns. 2, 3 jogadores a cada partida podem ir mudando. Então hoje o que se especulou foi isso, né? Uma possível mudança na zaga, porque o Fabrício Bruno vem de uma sequência, né? Jogou pela seleção brasileira, os 2 amistosos, 90 minutos, voltou, jogou o primeiro jogo com o Nova Iguaçu. Então talvez ele seja poupado e aí pode entrar. Tem se comentado que o Davi Luiz vem treinando muito bem. Porque meu questionamento e eu quero ouvir até de vocês, o seguinte: eu estava esperando, quando o Fabrício Bruno não jogasse, uma oportunidade para o Léo Ortiz. Um jogador que o Flamengo foi buscar, o Flamengo fez muita força para ter esse jogador, eu imaginava que seria até titular, mas eu acho que a situação do Fabrício Bruno até em seleção brasileira diminui essa possibilidade, pelo menos por enquanto. Mas o que se comentou ontem foi uma possibilidade do Davi Luiz jogar e não o Léo Ortiz, no caso de se poupar, entre aspas, o Fabrício Bruno. E aí, seria a melhor opção? Não quero ver você e os companheiros. Você tinha uma pergunta antes? Não, eu ia perguntar. Eu fiquei curioso ontem, porque nas nossas trocas de WhatsApp, o Eugênio falou que nos debates ali na Colômbia, onde estavam inclusive o Asprilla e o Aristizábal, não é isso, Eugênio? No F360 da Colômbia. Sim, F360. Isso. Eles chegaram, teve um debate ali... 360. Aqui se fala assim, ó. 360, professor. 360. Eles estavam debatendo se era normal para o Milionários perder para o Flamengo. Eu fiquei curioso para saber se você viu o final desse debate, a que conclusão eles chegaram. E isso talvez dê um indício de como o Flamengo é visto, né? Nesse momento, qual é a expectativa? Quer dizer, é o grande papão, é o cara a ser batido na América, como a gente imagina mesmo? O que deu aquele debate lá, Eugênio? O debate foi bem acalorado, hein, professor? Esquentou muito. Esquentou muito. Sim, eles reconhecem o Flamengo como uma força gigantesca, eles reconhecem o poderio do elenco do Flamengo, mas eu acho que a ideia que prevaleceu ali foi a seguinte: você não pode entrar derrotado no jogo. Você tem que entrar para buscar a vitória. Houve argumentos nesse sentido. Olha, história se faz alcançando resultados inesperados, mostrando que você está pronto para maiores desafios. Então você tem que entrar no jogo não entendendo como normal uma derrota. Tem que entrar no jogo para buscar a vitória. É esse o pensamento assim, básico das pessoas. Eles, claro, é o pensamento local, sempre tem essa prevalecência, né, professor? Eles vão acreditar sempre no time deles. Então, acho que a ideia foi, sim, o Flamengo é muito forte, mas sim, não podemos entrar derrotados no jogo. Precisamos buscar com todas as forças possíveis o melhor resultado possível. Não vamos baixar a cabeça, se quisermos fazer história, porque assim, esse é um momento importante da história do Milionários. É um clube que desde 2015 foi comprado por aliás, tem uma matéria lá no site da ESPN, espn.com.br, eu escrevi, e eles postaram agora de manhã, falando sobre essa história recente. Porque a gente sempre que fala de Milionários vai lembrar o time lá do Di Stéfano, do Pederneira e tal. Mengalvo jogou aqui também e tal. Mas a realidade mais recente, de 2011 para cá, a Colômbia permitiu a transformação dos clubes associativos em SA. É como se fosse a SAF no Brasil. E em 2015, o Milionários foi adquirido por um desses grupos internacionais. Não é o mais forte dos grupos internacionais, é o Grupo Amber, que tem outros clubes de futebol. Por exemplo, o Lens na França, o Saragossa na Espanha, o Padova na Itália. Tem uma participação minoritária no Inter Miami, do Messi também. E tem o Milionários.
Então, desde então, se imaginou que pudesse haver aqui um grande investimento, com contratações de peso. Não foi exatamente o que aconteceu. O time vem crescendo com base em categorias de base, tem revelado muitos jogadores, em uma identidade de jogo, mantém o mesmo técnico já há 4 anos. E nisso, em contratações que são aquelas assim, são bons jogadores, mas chega um aqui, daqui a um ano chega outro, você vai montando o time aos poucos. E esse momento é uma prova internacional, porque no cenário local, o Milionários vem obtendo bons resultados. O Milionários vem ganhando alguns títulos. Quando não ganha o título, chega numa semifinal, chega numa final, ele está sempre presente. Mas quando você fala em torneios Conmebol, ele até agora não conseguiu grandes resultados recentes nesse período. Então, esse jogo de hoje é meio que uma prova de fogo para falar assim, olha, a gente está pronto para disputar, a gente pode se classificar, a gente pode buscar alguma coisa. Então, eu acho que o debate ontem foi muito em cima disso, que o Milionários não pode entrar se sentindo derrotado antes do jogo começar. Em resumo, si se puede, que é o que se usa na América do Sul, né? Si se puede, si se puede o quê? Pode perder? Si se puede, também. Mas essa temperatura, esse bastidor que o Eugênio traz, é muito emblemático para definir o momento do Flamengo, o status do Flamengo, porque um time estreando em Libertadores, jogando em casa, sabendo que se empatar com o Flamengo e competir, tá legal. Um time tradicional na Colômbia. Tradicional, peso, um técnico longevo, competente. O Alberto Gameiro é um cara que conhece muito ali de futebol, conhece muito de Milionários e está entendendo o tamanho da pedra no sapato que tem pela frente, jogando em casa. Então isso diz muito sobre o respeito que o Flamengo ganhou também em cenário internacional, em cenário sul-americano. E antes isso não era o Flamengo. Se a gente pegar o Flamengo 5, 6 anos atrás, antes de 2019... O Flamengo não começava uma Libertadores assim, com adversário nenhum. O Flamengo não era respeitado dessa forma. Então não foi só pelos títulos que ganhou, mas a forma também como o Flamengo chamou atenção nesse cenário, tirando jogadores como De La Cruz do River Plate, fazendo investimentos como fez. Às vezes um clube, não só no Brasil, na Europa, ele vai lá, ganha um título continental, um grande título, 2... e depois some, não mantém. E o Flamengo, ele está crescendo cada vez mais. Chegou a 3 finais recentes, ganhou 2 e continua investindo muito, continua muito forte como estrutura, como clube, parte financeira e tudo mais. Quero que a gente responda a pergunta que hoje... Tá aí, galera, informações do Flamengo que estreia hoje na Libertadores contra o Milionários, jogo fora de casa, lá na Colômbia. Essa é a provável escalação, informação aí do jogo aberto, com o Davi Luiz, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Igor Jesus ou De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, Bruno Henrique ou Luiz Araújo, Pedro e o Cebolinha. Provável Flamengo para esse jogo de logo mais às 19 horas. O Flamengo vai estrear na Libertadores 2024. O time que está deixando o torcedor confiante, empolgado aí para a sequência dessa temporada. Tite fazendo um belo trabalho. A gente sabe que Libertadores o Flamengo vai encontrar aí adversários bem mais difíceis, né, de se enfrentar, adversários mais qualificados do que jogou no Campeonato Carioca, mas por aquilo que o Flamengo tem apresentado, né, até aqui é um time muito seguro, bem equilibrado, uma defesa muito segura também, não só a defesa, né, o coletivo funcionando muito bem, um Flamengo que fisicamente está voando nessa temporada de 2024, diferentemente, né, do ano passado aqui. Fisicamente o Flamengo deixou muito a desejar, não só fisicamente, mas não conseguiu jogar um bom futebol na temporada passada. Esse ano, começando aí voando, já está ali com o título do Carioca praticamente garantido. E agora o foco total é a estreia na Libertadores hoje contra o Milionários. O Flamengo é bem superior ao Milionários, é o favorito. Tem a questão da altitude, mas eu vejo o Flamengo até, quem sabe, né, trazendo uma boa vitória nessa partida de hoje, fora de casa lá na Colômbia. A altitude, que eu acredito que pode dificultar um pouco mais a vida do Flamengo hoje, mas eu acredito sim que dá para buscar um bom resultado dessa partida de hoje, jogando fora de casa. Depois, no próximo final de semana, no domingo, né, já vai ter o jogo da volta contra o Nova Iguaçu, mas o Tite tá aí, fechou, né, a preparação para essa estreia hoje contra o Milionários, foco total na Libertadores, que é a competição aí, que é o desejo de todos os times, né, conquistar a Libertadores, e o Flamengo está em busca do tetracampeonato e esse ano tem tudo, né, para fazer uma boa campanha na Libertadores. Tite, um excelente treinador, conhece muito bem essa competição, já foi campeão da Libertadores com o Corinthians e agora
com o Flamengo aí, com um elenco muito superior daquele Corinthians que ele foi campeão, se não me engano, em 2012. E agora com o Flamengo aí com um elenco recheado de craques, um elenco muito qualificado. E o Tite já está, né? O time, né, já está aí com a cara do Tite, um time bem entrosado, e a expectativa, né, para que faça uma boa temporada e conquiste muitos títulos e dê alegrias para o torcedor flamenguista. Torcedor do Mengão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa seu palpite aqui nos comentários para esse jogo Flamengo e Milionários, Milionários e Flamengo, jogo fora de casa. Tá confiante, acreditando que o Mengão vai fazer uma boa estreia? Deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sino, vai ter muitos vídeos aqui no canal, no pré-jogo, no pós-jogo, quem sabe, né, no pós-jogo, com uma grande vitória do Flamengo na estreia. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e até a próxima, galera.